Então vamos lá, aproveitando que tá um trânsito do Janho, a pedidos de 2 aluninhos muito amados. Gostei da ideia, da sugestão deles de falar sobre 10 eventos históricos, acho que era isso, que eu gostaria de ter vivido, não, eu gostaria de ter sido uma testemunha, gostaria de ter visto, né, acontecer ali na época que, enfim, o fato ocorreu. Vou ser meio cronológica. Gostaria de ter visto a reação das pessoas durante o reinado do faraó Amenófis IV, que foi o cara que implantou o monoteísmo no Egito, é o pai ali do famoso Tutankhamon. Eu queria ver a reação das pessoas, né? O quanto que os nobres ficaram e sacerdotes ficaram indignados, assim. Deve ter sido muito massa. Da Grécia Antiga, eu queria muito ter visto a construção do Templo de Atenas durante o governo de Péricles, que é o auge, né, da democracia grega, e a indignação das outras cidades-estado de saber que aquilo estava sendo feito com o dinheiro da Confederação de Delos. Deixa eu ver. De Roma, nossa, de Roma tem tanta coisa. Eu queria ter visto o triunvirato. Queria ter visto o primeiro triunvirato, assim, Júlio César agindo, o quanto que ele era amado pelo povo, sem que o povo soubesse na época que ele era um baita de um psicopata, um cara assim, sanguinário, que tudo bem, fez reformas, mas era um cara inescrupuloso. Queria ter visto o governo do Constantino. Esse cara deve ter sido, né, um imperador ali interessante, lógico. Antes dele, o Otávio Augusto deve ter sido impressionante. Então seria, né, um império que eu queria, se eu quisesse ter vivido assim, acho que eu queria ter vivido na fase do Otávio. Daí, da Idade Média, com certeza eu queria ter sido da igreja, mas do alto clero, para poder ter acesso, né, a como que eles manipulavam os manuscritos, o que acontecia nas reuniões dos cardeais, dos bispos, e qual que era a relação deles, assim, que tipo de coisas que eles discutiam. Será que eles falavam abertamente o tanto que eles iam, né, enganar as pessoas? No sentido de manipular as escrituras, no sentido de começar a criar normas, né? Será que eles eram sinceros, pelo menos, com eles mesmos? E queria ter visto na França as feiras começando, como que era aquelas pessoas indo e fazendo suas casas, e aquele evento, né, que durava lá 90 dias, o quanto que as catedrais também arrecadavam com as suas relíquias. Então, logicamente que eu queria ter sido da nobreza, né? Eu não sou nem trouxa de não querer fazer perto da nobreza. Daí passando da Idade Média, já chegando à Idade Moderna, eu queria ter vivido em Roma ou em Florença. Eu queria ter vivido mesmo. Eu queria ter vivido para ver assim aquelas publicações por causa da invenção da imprensa, ver a reforma da catedral, né, da Basílica de São Pedro, Florença, as brigas entre as famílias, né, enfim, o Michelangelo trabalhando. Eu queria ter cruzado com ele na rua, ter xingado ele, já que ele era mal-humorado, extremamente exigente, perfeccionista. Saber a opinião deles, o que eles achavam. Eu acho que eu nunca achei isso, nunca vi assim uma pesquisa sobre o que ele achava, por exemplo, do Lutero, que é contemporâneo a ele. Então isso é uma coisa que teria sido legal assim de ver se eu tivesse uma máquina do tempo. Nossa, perdi a conta agora, eu e os números. Ô Cacildes, já foi 10? Não sei se foi 10, acho que tá quase no 10. Tá chegando perto no 10. Obviamente que eu queria ter visto a queda da Bastilha. Obviamente que eu queria ter visto
ter visto só, né, a queda da Bastilha, pelo amor de Deus. Não queria ser nobre, nessa época eu não queria mais ser nobre. Queria ter visto a sagração do Napoleão. Deve ter sido uma coisa muito emocionante, né? Ele usando a coroa do Carlos Magno. Deve ter sido muito, muito foda. Deixa eu ver. Queria ter conhecido a imperatriz da Rússia, a Catarina Grande. Diz que ela era bem doidona, bem tarada, safada. Deve ter sido engraçada as festas dela. Fora os móveis dela, né? Que tinham formato lá de, enfim, pintos e tal. Até a beirada da cama dela, com entalhes eróticos. Devia ser muito divertido, assim, poder conhecer o que se passava na cabeça dessas pessoas. De século XIX, só me vem na cabeça o Dom Pedro II. Nossa, queria ter sido o Negro Rafael, para ser ali, né, tá sempre com ele desde a infância dele. Depois, quem sabe, né, algum tutor, alguma pessoa que ele admirasse, tá com ele nas viagens, nas pessoas que ele conheceu. O cara conheceu o Pasteur, o cara conheceu Allan Kardec, o cara conheceu o Victor Hugo. Ai, mas assim, só de falar um pouquinho, se deixasse eu voltar no tempo e deixar eu conversar ali 2 horinhas com o Dom Pedro II, já tá de bom. De século XX, um cara que eu queria ter conhecido foi o Nicolau Romanov. Esse devia ser um cara interessante, assim, de ver os dilemas que passaram na cabeça dele. E, né, se ele tinha consciência do quanto que ele, na época, já podia ter feito diferente para evitar a Revolução Russa. Queria muito, mas muito mesmo, ter conhecido Churchill. Deve ter sido muito legal, assim, as pessoas na Inglaterra que viveram, né, o período que ele foi primeiro-ministro. Bom, Elizabeth II pode falar melhor do que eu, foi o primeiro-ministro dela. Conversar com ela, tá aí, conversar com ela, chegando nos dias atuais, conversar com ela teria sido algo bem interessante. Então é isso, os fatos históricos, os momentos históricos, assim, que me vêm à cabeça sem muito preparo, que eu gostaria de ter presenciado, vivido, etc. Beijinho, vou dirigir antes que eu bata. Tchau.